carregava uma melancia. Dirty Dancing pode parecer apenas um romance de verão divertido, cheio de músicas cativantes e passos de dança icônicos. Um clássico que muitos assistiram na adolescência sem pensar muito. Mas para os adultos que olham mais de perto, a história por trás do brilho e do ritmo bate diferente. Ele não usou éter. Nada. Isso não é só uma história de amor. É uma exploração ousada das lutas de classe, dos direitos reprodutivos e de tabus quebrados, todos muito à frente de seu tempo. Desde a crise devastadora de Penny até a transformação silenciosa e radical de Baby, Dirty Dancing traz verdades ocultas que desafiam o espectador. Tente não prender a respiração enquanto revelamos tudo. A verdade sobre o problema de Penny. Quando você assistiu Dirty Dancing ainda criança, é provável que a história de Penny tenha parecido confusa. Dizem que ela está com um problema. Ela parece doente. Algo grave está acontecendo, mas ninguém diz o que exatamente. A forma vaga como falam disso faz com que espectadores mais jovens não entendam o verdadeiro significado. Mas quando um adulto reassiste ao filme, o impacto é completamente diferente. Penny não está apenas doente. Ela está se recuperando de um aborto ilegal que deu errado, e de repente aquele problema ganha um peso totalmente novo. O filme se passa em 1963, época em que o aborto ainda era ilegal na maior parte dos Estados Unidos. Mulheres grávidas e sem apoio ficavam praticamente sem opções. Muitas, como Penny, eram forçadas a recorrer a procedimentos perigosos, realizados às escondidas, muitas vezes por pessoas sem nenhuma formação médica. Não eram apenas desconfortáveis, eram letais. E é exatamente isso que Dirty Dancing mostra. A palavra aborto nunca é dita, mas as pistas são inconfundíveis para o público adulto. Ouvimos que um homem com uma faca suja e uma mesa dobrável fez o procedimento. Depois, Penny é encontrada em sua cabana, pálida, tremendo e sangrando. Quando Baby tenta buscar ajuda, o médico se recusa a tratá-la porque o aborto era ilegal. Isso não é ficção. Era a realidade de incontáveis mulheres antes do caso Roe versus Wade. E é isso que torna esse momento tão poderoso. Dirty Dancing não foi apenas um romance de verão feel-good. Foi discretamente radical. Em 1987, a maioria dos filmes comerciais evitava qualquer menção ao aborto. Quanto mais mostrar as consequências de um aborto inseguro. Mas a roteirista Eleanor Bergstein se recusou a cortar a cena. Para ela, a história de Penny não era um drama de pano de fundo. Era o coração da mensagem do filme. Mais do que isso, a forma como os personagens reagem é o que diferencia Dirty Dancing. Penny não é julgada nem culpada. Johnny a protege. Baby não o condena. Ela ajuda, até mesmo arriscando a aprovação do pai para fazer o que é certo. Até o doutor, Houseman, pai de Baby, se recusa a julgar Penny. Sua raiva é direcionada apenas ao homem que a engravidou e não assumiu a responsabilidade. Esse apoio transforma uma tragédia em um momento de solidariedade e compaixão. Para os adultos, a história de Penny revela temas profundos que passaram despercebidos na infância: direitos reprodutivos, desigualdade de classe e o alto preço que as mulheres pagam sem acesso a cuidados médicos seguros. É uma mensagem poderosa e ainda muito atual. Então, enquanto o público jovem se lembra da dança, da música e do romance, os adultos saem com algo mais profundo. O problema de Penny não é apenas uma subtrama, é um ato silencioso de rebelião contra o silêncio e o estigma. É um momento que faz você enxergar o filme com outros olhos. E sim, pode até te deixar sem fôlego. A figura paterna falha do doutor. Houseman. Para os mais jovens, o doutor. Jake Houseman parece um pai exemplar. Calmo, inteligente e preocupado com o bem-estar da família. Ele intervém numa emergência médica, fala com autoridade e controla tudo. À primeira vista,
É uma presença estável numa história cheia de emoções e mudanças. Para uma criança, ele pode até parecer heróico, mas os adultos enxergam algo muito diferente. Com um olhar mais maduro, a proteção do doutor. Houseman muitas vezes beira o controle. Ele não quer apenas o melhor para Baby. Ele quer decidir o que isso significa. Ele não confia no julgamento dela, especialmente quando ela começa a tomar decisões que desafiam sua visão de mundo, sua autoridade. Apesar de bem intencionado, seu cuidado serve para restringir a independência da filha. Ele não ouve e assume. O que os espectadores adultos percebem com mais clareza é seu viés social. Ele não é apenas um pai preocupado. É um homem moldado pelo status e pela tradição. Sua suspeita imediata de Johnny não se baseia em provas ou comportamento, mas em classe social. Johnny é instrutor de dança e funcionário do resort. Isso é suficiente para que o Dr. Houseman desconfie dele. Ele não faz perguntas nem busca compreender. Ele decide e espera obediência. Esse preconceito de classe, sutil mas poderoso, norteia muitas de suas decisões. Ele supõe que pessoas em funções de serviço são menos confiáveis, menos merecedoras de respeito. Ele interpreta mal a situação não por falta de coração, mas porque sua perspectiva é limitada pelo privilégio. Adultos que assistem agora conseguem ver como sua posição social influencia suas visões, criando um muro invisível entre sua família e os funcionários do resort. O que chama a atenção é como o filme lhe dá espaço para crescer. Seu desenvolvimento não é barulhento ou dramático, é quieto, pessoal e significativo. Após descobrir a verdade sobre Johnny, ele não apenas admite que estava errado, ele pede desculpas. Mais importante ainda, começa a ver Baby como pessoa própria, não alguém para proteger ou corrigir. Essa evolução é sutil e facilmente ignorada pelos espectadores mais jovens. Mas para os adultos, é uma mudança crucial. Não se trata apenas de aceitar um namorado. É sobre desafiar suposições profundamente enraizadas. É reconhecer que sabedoria nem sempre significa ter razão e que amor às vezes significa ceder o próprio espaço. O arco do doutor. Houseman mostrou que até mesmo aqueles que acreditam estar fazendo a coisa certa podem estar cegados por preconceitos. Sua jornada é sobre aprender a ouvir, desapegar e entender que o crescimento, muitas vezes, exige humildade. Para uma criança, ele pode parecer o pai ideal, mas os adultos percebem suas falhas e a coragem silenciosa necessária para enfrentá-las. Como a classe divide todos em Kellermans. À primeira vista, Kellermans parece o refúgio perfeito de verão. Chalés charmosos, música animada e funcionários sempre prontos para servir. Para os jovens, tudo parece idílico, mas os adultos que assistem Dirty Dancing captam rapidamente as regras não ditas por trás da fachada. Esse é um mundo estruturado por divisões de classe rígidas, cuidadosamente mantidas para preservar o conforto dos hóspedes ricos. O resort opera com uma hierarquia rigorosa. Famílias como os Housemans são mimadas com entretenimento sofisticado, bailes organizados e equipe que atende a todas as necessidades. Mas por trás dessa experiência polida, existe uma divisão que separa hóspedes e trabalhadores, tanto fisicamente quanto socialmente. Os funcionários vivem em alojamentos separados, devem permanecer invisíveis fora do expediente e são desencorajados de criar relações pessoais com os hóspedes. Isso não é casual. Está embutido no funcionamento do resort. Uma exceção incomum é o time de entretenimento. Bailarinos como Johnny e Penny ocupam uma posição complicada. Interagem com os hóspedes dando aulas de dança e se apresentando nos shows noturnos. Mas assim que a música para, eles são empurrados de volta ao mesmo nível inferior do resto dos trabalhadores. Sua visibilidade temporária não se converte em respeito. É condicional e estritamente limitada à sua utilidade para divertir a classe alta.
O tratamento dado a Johnny e Penny é um exemplo contundente de como os trabalhadores são subestimados. Eles são apaixonados, habilidosos e contribuem para a beleza do resort. Ainda assim, são vistos como descartáveis. A crise médica de Penny é tratada com segredo e vergonha, e ninguém age até que Baby se envolva. Depois, quando acusam Johnny de roubo, a direção do resort não questiona a acusação. Apenas o fato de ele ser da classe trabalhadora é suficiente para condená-lo aos olhos deles. A mudança começa com a participação de Baby nesse sistema. Ela ultrapassa a linha entre hóspede e funcionário, desafiando a estrutura não dita do resort. Seu relacionamento com Johnny é mais que atração. É um ato simbólico de rebeldia. Ao optar por vê-lo como ser humano, e não apenas como contratado, Baby expõe a hipocrisia da ordem social ao redor dela. Para uma pessoa mais madura, esse momento não é só romântico, é socialmente radical. O desconforto causado por suas ações, tanto na família quanto entre os funcionários, revela o quão profundas são essas fronteiras de classe. A mãe dela permanece em silêncio, o pai, furioso. E até os funcionários a observam com desconfiança. Ainda assim, Baby não recua. Sua trajetória mostra que romper normas sociais exige coragem. E às vezes o amor é o catalisador de uma verdadeira mudança. Em Dirty Dancing, o maior muro não está na pista de dança, mas nesse muro invisível que separa classes. E quando Baby ousa atravessá-lo, todo o resort sente o efeito dominó. Johnny não é apenas o rebelde dos sonhos. Para um público jovem, Johnny Castle é a fantasia romântica perfeita, confiante, habilidoso na dança e firme diante da autoridade. Sua energia rebelde e intensidade emocional o tornam o ideal primeiro amor. Mas os adultos o enxergam de outra forma. Por trás do charme e da coreografia, o personagem de Johnny revela algo muito mais complexo e potencialmente preocupante. A primeira coisa que chama a atenção é a diferença de idade. Ele tem 24 anos e ela 17, ainda sob supervisão dos pais, recém-saída do colégio. 7 anos de diferença podem não assustar em outras situações, mas ganham peso diante da ingenuidade de Baby e da experiência de Johnny. Ele já enfrentou dificuldades, conciliando vários empregos e sobrevivendo num mundo classista. O relacionamento deles não acontece entre iguais. Existe um desequilíbrio emocional, social e de experiência. Outro aspecto que os adultos notam: o temperamento de Johnny e seu escudo emocional. Ele é instável, reativo e se irrita facilmente. Não são apenas momentos de estresse, indicam possíveis traumas e um padrão de supressão emocional. Ele explode quando se sente mal compreendido e se fecha quando vulnerável. Comportamentos que apontam mais para a instabilidade do que para mistério. Para os adolescentes, essa expressão emocional pode parecer romântica ou intensa. Para os adultos, soa como sinal de alerta. O amor ardente pode ser fascinante, mas amor duradouro exige maturidade emocional, comunicação e confiança, qualidades que Johnny ainda não demonstra plenamente. A química entre eles é inegável e a paixão real. Mas os adultos não deixam de questionar o futuro do relacionamento. O que acontece depois do verão? Baby vai para a faculdade, com o apoio de sua família de classe média alta. Johnny volta a uma vida de dificuldades financeiras, trabalhos sazonais e pouca mobilidade social. Seus mundos não só são diferentes, eles colidem. Aquilo que os uniu, o contraste, o fogo, a fuga, também é o que provavelmente os separará. Para os adolescentes, Dirty Dancing apresenta uma trama eletrizante de amor proibido e descoberta pessoal. Mas para os adultos, Johnny tem complexidades que desafiam o ideal romântico. Não é só o dançarino torturado com coração de ouro. É um jovem forjado pela adversidade, carregado de inseguranças e emocionalmente descompassado, com uma garota adolescente que ainda está explorando a vida. Assistir de novo Dirty Dancing com olhos adultos não destrói a magia,
mas aprofunda o entendimento. Johnny continua icônico, porém imperfeito, frágil e muito mais humano do que o galã adolescente que imaginávamos. As dinâmicas mais silenciosas do filme frequentemente começam a se destacar com mais clareza. Uma das mudanças de perspectiva mais convincentes é a compreensão em evolução do relacionamento de Johnny com Penny. Enquanto o romance entre Baby e Johnny conduz grande parte da narrativa do filme, muitos adultos são atraídos pelo vínculo sutil e fundamentado entre Johnny e sua parceira de dança de longa data, Penny. Penny surge como uma das personagens mais emocionalmente estáveis e maduras de todo o filme. Ela exala confiança, lida com situações de alta pressão com graça e demonstra resiliência forjada pela experiência. Quando enfrenta uma crise, uma gravidez não planejada e a decisão de realizar um aborto ilegal, ela encara isso com força, em vez de melodrama. Sua calma sob pressão e estabilidade emocional são qualidades que influenciam e equilibram Johnny. A parceria deles na pista de dança é mais do que apenas coreografia. É um testemunho de anos de confiança, colaboração e apoio mútuo. A forma como Johnny e Penny se apresentam juntos diz muito sobre sua conexão profunda. Eles se movem em sincronia, se ajustam intuitivamente e se comunicam não verbalmente com uma facilidade que revela um entendimento de longa data. Esse vínculo profissional reflete uma proximidade emocional que não é construída em faíscas ou surpresas, mas na confiabilidade e na história compartilhada. Curiosamente, Patrick Swayze mencionou em suas memórias que sentia que Johnny e Penny faziam mais sentido emocional e prático como casal. Ele reconheceu as camadas em seu relacionamento baseadas em dificuldades compartilhadas, origens semelhantes e dependência mútua. Enquanto o filme destacou o romance juvenil e transformador entre Johnny e Baby, Swayze viu uma conexão mais calma, talvez mais realista, entre Johnny e Penny. Para os espectadores adultos, essa parceria levanta questões interessantes sobre compatibilidade. Penny e Johnny são iguais em muitos aspectos, ambos moldados por suas raízes da classe trabalhadora. Ambos navegando as expectativas impostas pelo resort e pela sociedade. Eles se protegem e defendem sem pretensões românticas, e seu vínculo é rico em sutilezas. Diferente dos altos e baixos dramáticos do relacionamento de Johnny e Baby, a conexão de Penny e Johnny é marcada pela confiança, experiência compartilhada e paridade emocional. Isso não diminui a importância de Baby na história. Sua jornada com Johnny é crucial para seu desenvolvimento pessoal e autodescoberta. Porém, através de uma lente mais experiente, muitos espectadores reconhecem que a história de amor central pode não ser a mais sustentável. Em vez disso, veem em Penny e Johnny um retrato convincente de um relacionamento que existe sob a superfície, baseado na realidade em vez do idealismo. Ao revisitar o filme, os adultos frequentemente descobrem que os fios emocionais mais ressonantes são aqueles que não são explicitados. O vínculo entre Penny e Johnny pode ser menos chamativo, mas permanece muito tempo depois da última dança, sugerindo um tipo de conexão mais profunda que somente olhos maduros realmente percebem. Aquela cena de dança foi perigosa. A cena do tronco equilibrado se desenrola como um momento aventureiro de confiança e diversão para uma criança assistindo Dirty Dancing. É dramática. Johnny guiando Baby por um tronco coberto de musgo suspenso sobre um riacho tranquilo. As risadas deles ecoando na floresta. Mas para os olhos adultos, essa cena impacta de forma diferente. O que antes parecia brincadeira agora parece incrivelmente arriscado, especialmente quando se percebe que Baby é uma completa novata, sem treinamento e sem nenhuma medida de segurança. Os perigos são reais. Baby, ainda encontrando seu equilíbrio na dança e na confiança, é convidada a se equilibrar em um tronco estreito e irregular bem acima da água.
Não há equipamento de segurança visível, nenhuma equipe de dublês, nenhum arnês, nenhum acolchoamento se ela escorregar. É um momento cru e exposto de desafio. Enquanto Johnny trata isso como parte da lição, os espectadores adultos não conseguem deixar de perceber o risco envolvido. Não se trata apenas de Baby aprender a se equilibrar, mas da possibilidade real de lesão. Isso não foi apenas um momento arriscado na narrativa do filme. Também foi perigoso nos bastidores. Patrick Swayze, que interpretou Johnny, agravou uma antiga lesão no joelho durante essa cena. Já lidando com uma condição crônica de sua carreira anterior como dançarino, Swayze escorregou no tronco durante uma das tomadas, causando inchaço e dor que persistiram pelo resto das filmagens. Em um momento, seu joelho estava tão inflamado que a equipe de produção teve que drenar o líquido para que ele pudesse continuar dançando. A cena exigia resistência física, mas veio com um custo. Hoje, uma sequência assim seria filmada com extensas medidas de segurança, incluindo observadores e efeitos digitais. Mas em 1987, a produção optou pelo realismo em vez da precaução. Essa escolha adicionou dureza e autenticidade, mas a um preço que poucos espectadores entenderam na época. Adultos que assistem novamente agora podem sentir tensão ao ver Baby dar os primeiros passos instáveis sobre o tronco. Não porque ela seja desajeitada, mas porque era perigoso. Contudo, esse momento serve a um propósito narrativo maior do que apenas treinamento. A cena do tronco é uma metáfora para a jornada de Baby. Representa seu primeiro trabalho em um mundo onde ela não está mais protegida pela família, pelo privilégio ou pela inexperiência. Ela escolhe tentar algo novo, algo difícil e assustador, e faz isso sem pedir permissão. Esse ato de coragem, por menor que pareça, é uma das primeiras decisões adultas dela. Ela está dando um passo literal e figurado em território desconhecido. De fora, parece apenas mais uma montagem romântica. Mas, para quem presta atenção, a cena captura a transformação de Baby com peso emocional real e risco físico genuíno. É a prova de que crescer como dançar em um tronco escorregadio nunca está isento de perigo. E dar o passo para a vida adulta muitas vezes não tem rede de segurança. A dança final quebra mais do que apenas regras. Parecia um final emocionante para os espectadores mais jovens, mas na verdade é um poderoso ato de rebeldia disfarçado de coreografia. A cena da dança final em Dirty Dancing não é apenas o clímax de um romance de verão. É uma declaração desafiadora contra a autoridade, a hierarquia e as normas sociais. O que começa como uma apresentação, rapidamente se torna uma declaração de liberdade. Quando Baby sobe ao palco, não é apenas para mostrar o que aprendeu. Ela está reivindicando um espaço em um mundo que constantemente tentou reduzi-la a um papel silencioso e obediente. Seu pai, o resort e até mesmo a estrutura de classes ao seu redor a colocaram cuidadosamente em um canto. Mas agora, diante da multidão, ela faz algo inteiramente à sua maneira. É um momento em que ela assume o controle de sua própria narrativa. Ninguém coloca Baby em um canto. A frase é icônica, mas os adultos que assistem entendem a profundidade por trás dela. A declaração de Johnny não é apenas sobre defender Baby, é um empurrão contra as expectativas que limitam quem as pessoas podem se tornar. Nessa frase, ele reconhece as muitas formas como Baby cresceu, como ela se tornou alguém que não precisa mais de permissão para agir. A dança final reflete essa mudança. Essa apresentação rompe a ordem cuidadosamente mantida no Kellerman's. Nos capítulos anteriores, vimos como o resort separa estritamente funcionários e hóspedes, artistas e elite. Mas aqui, Johnny, um dançarino da classe trabalhadora, atravessa essa divisão diretamente. Ele sobe ao palco diante da elite do resort, não como um artista para entretenimento deles, mas como um igual, afirmando a si mesmo e a sua parceira. É um momento que derruba as regras não ditas do resort.
Para Baby, esse ato é pessoal e político. Ela não está apenas enfrentando seu pai, que duvidou e subestimou ela. Ela está enfrentando todo o sistema de privilégios e normas que já definiu seu mundo. A coragem que é necessária para fazer isso, especialmente em público, torna isso mais do que apenas uma dança. Torna-se uma declaração de identidade. Adultos que assistem a essa cena entendem que o verdadeiro clímax de Dirty Dancing não é sobre amor, é sobre identidade. É sobre a liberdade de sair da caixa em que os outros te colocaram e a força necessária para permanecer lá quando as pessoas querem que você encolha de novo. É sobre desafiar a suposição de que tradição e hierarquia são mais importantes que a verdade e a conexão. A energia do número final, o ritmo sincronizado, o levantamento triunfante, tudo é perfeição cinematográfica. Mas mais do que isso, representam Baby e Johnny se libertando. A dança deles pode durar apenas alguns minutos, mas sua mensagem ecoa muito além do palco. Tornar-se quem você é muitas vezes significa ter a coragem de quebrar todas as regras. Os temas adultos de Dirty Dancing impactam mais agora. No começo, Dirty Dancing parece um conto nostálgico de amor de verão, cheio de música contagiante, romance divertido e coreografia deslumbrante. Mas por trás de tudo isso, há um filme com peso emocional sério, que os adultos reconhecem mais claramente a cada nova assistida. O que parecia uma história leve de amadurecimento está repleto de temas complexos como classismo, consentimento, autonomia pessoal e muito mais. À medida que os espectadores amadurecem, começam a notar o quão ousado Dirty Dancing é. O filme não foge de temas difíceis, e a história de Penny é o exemplo mais claro. Sua gravidez inesperada e a decisão de buscar um aborto ilegal trazem riscos reais para uma história que, de outra forma, poderia ter permanecido no reino da fantasia. Essa subtrama não é apenas um detalhe. Ela impulsiona a trama e revela o pouco controle que mulheres da classe trabalhadora tinham sobre seus corpos na época. As consequências dessa escolha reverberam por todo o filme e forçam Baby a amadurecer rapidamente. O que poderia parecer um evento de fundo para espectadores mais jovens, torna-se para adultos uma narrativa profundamente sóbria e corajosa. O classismo também desempenha um papel significativo na profundidade emocional do filme. A separação entre os hóspedes do resort e os funcionários reflete divisões sociais rígidas, e a jornada de Baby começa a desafiar essas barreiras. O relacionamento dela com Johnny não é apenas romântico, é político. Ela atravessa uma fronteira que poucos ousam cruzar, não apenas emocionalmente, mas socialmente. Essa decisão lhe custa a aprovação do pai, que representa a autoridade que ela precisa aprender a questionar. Ver Baby crescer de uma adolescente protegida para alguém que fala, arrisca e confronta a injustiça é um dos arcos mais recompensadores do filme. O que inicialmente parece um romance passageiro de verão evolui para algo mais significativo. Baby não apenas encontra o amor, ela encontra uma nova versão de si mesma. Suas experiências a ensinam como o mundo funciona muito além da bolha protegida a que estava acostumada. As lições que aprende não são simples ou limpas. Envolvem dor, responsabilidade e defender os outros quando é difícil fazê-lo. Essa complexidade é o motivo pelo qual Dirty Dancing continua a ressoar décadas depois. Adultos veem o simbolismo em frases como "Ninguém coloca Baby em um canto", não como um floreio romântico, mas como uma declaração de independência. O filme sempre foi muito mais do que dança. Trata-se da transformação de uma garota em mulher e da aceitação silenciosa à ação contundente. Com todos os seus brilhos e momentos sob os holofotes, Dirty Dancing é, em última análise, uma poderosa exploração de identidade, controle e mudança. Que verdades ocultas você já descobriu em seus filmes favoritos? Compartilhe seus pensamentos abaixo e não esqueça de curtir o vídeo.
Inscreva-se para mais vídeos interessantes. Nos vemos na próxima.